Abençoados herdeiros, mais que vencedores em Cristo Jesus, mais um tema aqui da graça de Deus, nessa série da Dinamites da Graça. Agora vamos estudar Gálatas capítulo 5. Já estudamos Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, Gálatas 4, agora Gálatas capítulo 5. Então convido os santos, os herdeiros de Deus, que acompanhem comigo esse estudo aí da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos de novo debaixo de jugo de servidão. Imagine o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, antes Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, aos da sua idade, avantajava-se, zeloso das tradições de seus pais. E de repente o Senhor lhe ilumina, Paulo cai do cavalo, e com o tempo o Senhor lhe arrebata ao paraíso e lhe revela o pacto da graça. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido porque justamente ele ensinava contra a lei de Moisés. Ele chegou a dizer que considerava como esterco tudo aquilo que ele aprendeu. Imagine alguém chegar a esse ponto, um judeu ali, fervoroso. Então ele viu um câmbio, a grande diferença da graça de Deus na vida dele. E ele, escrevendo à igreja da Galácia, disse: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos de novo debaixo de jugo de servidão ou de escravidão, em outras traduções. Porque, abençoados, quando nós recebemos a graça de Deus chega na nossa vida, é um câmbio tremendo. Você passa a viver realmente como nova criatura, aquilo que Paulo fala, aquele que está em Cristo, não em Jesus de Nazaré, mas aquele que está em Cristo, o ressuscitado, é nova criatura. As coisas velhas, ou seja, as coisas das obras da lei se passaram, eis que tudo se faz novo. Então há um câmbio tremendo, há uma novidade. Você passa a viver em novidade de vida. E isso traz um incômodo tremendo para o sistema religioso, para aquelas pessoas que já te acompanhavam, ou amigos, até mesmo parentes, porque pensa que você se desviou. Pelo contrário, você se desviou da mentira e agora está na verdade de Deus. Então você é pressionado por todos os lados, conselhos, entre aspas, olha, cuidado com isso, vem para cá, volta para a campanha, volta para o jejum, volta para as obras. E olha, tem que ter alguém para te encorajar e dizer: permaneça firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não vos tornei de novo a jugo de escravidão. Nesse momento, o Espírito da verdade, através dessa mensagem, te diz: olha, permaneça firme e não vos torneis de novo a jugo de escravidão. Verso 2, Paulo diz: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Veja que a circuncisão era um ritual judaico. Então os gálatas estavam sendo ali induzidos, pressionados a circuncidar. E Paulo falou: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3, e de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha, imagina, se você obedecer, abençoado, a lei em um ponto, você é obrigado a guardar todos, porque se você tropeça em um ponto da lei, você se torna culpado. Imagine, 613 mandamentos, você tem que ser fiel a todos ali. É melhor você estar em graça, porque em graça o justo vai viver por fé, e em graça os mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 4, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Está vendo? Tem pessoas, é possível alguém estar em graça e de repente se justificar nas obras da lei, em algo da lei. Eu acho que eu tenho que, fazer um jejumzinho, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que praticar a ceia judaica,
tem que colocar o rosto no pó, tem que sacrificar, sabe? Como é que é, né? Então, abençoado, olha, se deixar vos circuncidar, ou seja, a obedecer um dos pontos da lei, você decai da graça. Olha o verso 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corris bem quem vos impediu para não obedeceres à verdade? Porque se você ler lá em Gálatas capítulo 3, no verso 1 em diante, você vai ver que Paulo ficou perplexo, porque ele chegou a falar: quem vos enfeitiçou, ó Gálatas, para não obedeceres à verdade? E nós sabemos que eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Esses mesmos apóstolos de Jesus de Nazaré que estavam trazendo um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. O Evangelho da circuncisão foi um evangelho designado para os judeus, não para os gentios. Então os apóstolos de Jesus de Nazaré estavam trazendo esse outro evangelho para os gentios. E isso leva o povo de Deus a se desviar da fé. E em graça é tremendo você aprender isso, abençoado. Você tem que aprender a dividir isso, entender, né, o que Deus determinou para os judeus e o que Deus determinou para os gentios. Judeus, circuncisão; gentios, incircuncisão. Gálatas capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo diz que aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou em Paulo, Paulo, para os da incircuncisão. Então é necessário você dividir o evangelho, saber o que você está ouvindo. Verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está vendo o que eu disse? Um pouquinho de lei, um pouquinho de obras da lei. Olha, essa massa fica toda fermentada. Olha, fica leveda a massa, né? Leveda toda a massa. Verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confie de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Imaginem, quem estava inquietando não era o macumbeiro, não era o prostituto ou prostituta, não era o bandido, não era o que pula o carnaval, eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Você está me entendendo? Eu sei que não existia esses personagens naquela época. Eu estou querendo despertar a tua consciência, teu entendimento, para vocês entenderem que quem estava perturbando a igreja da Galácia, uma igreja gentílica, eram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Não eram outros, eram os apóstolos de Jesus de Nazaré com um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Mas eles não eram de Deus? Sim, eles eram de Deus, mas foram desobedientes, trazendo lei de Moisés para os gentios. E isso é bíblico e é duro você ouvir isso, porque você ouviu ao contrário desde muitos anos, mas se você for fiel às Escrituras e fiel ao Evangelho, você vai compreender que isso foi um fato. Então, aí no canal do YouTube tem esses temas. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, estamos estudando Gálatas capítulo 5. Aí, segue aí, abençoado. Segure aí, aperte os cintos e sigamos. Verso 11, né? E, porém, eu, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo, ele pregava, ele disse, se eu prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? Porque todo mundo estava pregando circuncisão. Na verdade, Paulo estava sendo perseguido porque ele pregava justamente ao contrário, a incircuncisão. Verso 12, eu queria que fossem cortados aqueles que vos inquietam, andam inquietando. Imaginem, Paulo está virado aí com os da circuncisão. Verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para servir uns aos outros, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tá vendo? Deus te chamou à liberdade, mas não é para você viver aí do jeito que você quer viver, de qualquer maneira, segundo a carne. Abençoado, semeia na carne, colhe na carne, não tem jeito. É bom semear no Espírito e colher no Espírito, mas a salvação está garantida, hein? A salvação no Espírito está garantida.
Deus não vai tirar o que você semeia na carne e você não vai colher no espírito, porque seria Deus injusto, e Deus não é injusto. O que ele te deu foi eterno. A justiça de Deus está aí, semeou na carne, colhe na carne. Semeou no espírito, colhe no espírito. Verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordedes e demovais uns aos outros, vedes que não consumais também uns aos outros. Verso 16, digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Veja que há uma guerra interna em você, do espírito contra a carne contra o espírito. Isso acontece todo mundo, abençoado. Todo mundo que eu digo, os filhos de Deus que têm um espírito, porque nem todos têm um espírito. Alô? Existem duas sementes na face da terra. Os filhos de Deus têm um espírito. Os filhos da perdição, não. Isso aí é outro estudo. Então, se você quiser maiores informações, acesse o nosso canal no YouTube. Aí na minha página do Facebook, eu posto direto o nosso canal e vou colocar depois aí nos comentários também, né? Então vamos lá, se inscreva, compartilhe esse canal tremendo aí do YouTube. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora preste atenção nos versos 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha o que tem na tua carne e na minha carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Erroneamente se ensina que aqueles que cometem essas coisas não vão para o céu. Céu é uma coisa, reino é outra. O reino está aqui. Na cruz do Calvário, o reino de Deus foi estabelecido aqui na terra. O próprio Jesus orou, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O ladrão na cruz, do lado, falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus o corrigiu e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque o reino é aqui. O reino de Deus é espiritual, a benção da cruz em diante, estamos no reino de Deus. Então, os que praticam essas coisas, essa lista aí que nós lemos aí, dos versos 19, 20 e 21, não herdarão o reino de Deus, ou seja, não reinarão em vida, não terão uma vida de reinado. Imagine um bêbado pode reinar em vida? Não pode. Se continuar em bebedice, pode pegar uma cirrose aí, imagine, né, as complicações que vai ter na vida. O glutão, o invejoso, os que causam dissensões, heresias, inimizades, os feiticeiros, né? Olha, prostituição, imagina se a pessoa não pode pegar uma doença aí, é salva, mas pode aí se contaminar por viver na prostituição, não reina em vida. Mas a salvação está garantida, é isso que eu quero que vocês entendam. Saiba dividir carne do espírito. O que Deus fez no teu espírito foi de uma vez por todas e para sempre, como está em Hebreus capítulo 10, verso 14. Então vamos lá, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Tá vendo? Se você semeia no Espírito, olha, colhe tudo isso aí. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Então foi aí a explicação de Gálatas capítulo 5. Depois vem Gálatas capítulo 6. Em seguida aí, nessa série Dinamites da Graça de Deus. Graça e paz abençoados. Acesse nosso canal no YouTube.